Antes de falarmos sobre treinamento, precisamos entender que existem duas diferenças. Uma, capacitação e treinamento. Sempre quando a gente pensa em capacitação, eu preciso compreender que esse meu manipulador, ele não sabe nada dessa área que ele vai estar atuando. Ele não pode saber por duas formas. Uma, na seleção do recrutamento externo, quando eu recolho esses currículos e eu vou fazer uma seleção ali de um determinado candidato para ele ocupar uma determinada vaga. Muitas vezes isso vem acontecendo para que a gente possa capacitar e treinar esse meu manipulador para que ele execute da melhor maneira possível as tarefas que ele vai exercer de acordo com o que eu realmente preciso, né? Sem vícios, sem um conhecimento daquela equipe, sem que ele venha aí com alguns erros já pertinentes a ele, né? Pelos anos de trabalho que ele tem. E uma outra forma também dele não saber nada em relação ao possível cargo que ele vai ocupar é o recrutamento interno. Como, por exemplo, eu tenho ali meu ASG, que ele está trabalhando comigo dentro da empresa por um determinado tempo, é um funcionário que não falta, que chega sempre no horário, que realmente veste a camisa da empresa, e eu quero dar oportunidade para que ele possa ali ocupar um outro cargo acima dele, né? Às vezes ali como um atendente, possivelmente como um auxiliar de cozinha, às vezes até mesmo ali um perfil de um confeiteiro, um saladeiro e assim sucessivamente. Então eu acabo treinando, passando esse conhecimento para ele, que a gente vai chamar de capacitação. Em outras linguagens é o que? Capacitação é quando esse meu funcionário ele não sabe nada em relação ao cargo que ele vai ocupar. O treinamento, ele consiste de eu reforçar, reciclar o conhecimento que ele já tinha. Então, por exemplo, novas técnicas de higienização de mãos, novas técnicas de higienização de hortifrutis, né? Devido ali à troca de um produto químico. Então, quando a gente pensa em treinamento, é um processo de reciclagem daquilo que meu manipulador, ele já tinha um prévio conhecimento sobre um determinado assunto. E muitas vezes, mesmo que esse meu manipulador, ele tenha esse conhecimento, é de extrema importância, esse meu manipulador, ele está passando pelos processos de reciclagem. Precisamos, antes de mais nada, também falar sobre liderança. Quando implantamos a liderança e tiramos esse nosso falso conceito de chefia, a gente precisa entender que já é um sentimento ruim dentro do manipulador quando a gente fala de chefe. O chefe, muitas vezes, ele impõe, né? Ele dá ordens, ele não mostra como é que se faz e ele tem muito aquele falso retrato de ser apenas punitivo. Existem alguns estudos falando que hoje estamos abandonando o cargo de chefia e pegando os líderes. E esse meu líder, o principal papel que ele tem é de uma aproximação mais íntima do meu colaborador, onde ele vai conseguir traduzir a linguagem do chefe superior dele para os demais colaboradores, né? E baseado nisso, ele consegue ter uma linguagem mais fácil, mais transparente, né? Uma linguagem realmente amigável, no qual ele consegue cobrar e ao mesmo tempo demonstrar como é que se faz. E principalmente hoje, quando a gente pensa muitas vezes em treinamento, numa comunicação informal com aquele seu manipulador, você já consegue mostrar para ele como que se faz, né? Sem a gente precisar estar sentado demonstrando isso através de alguns livros. Existe hoje na literatura o que a gente chama de plano de treinamento. Para eu poder fazer esse plano de treinamento, existem alguns livros também, né? Alguns artigos que chama da sigla LNT, que é o levantamento das necessidades de treinamento.